A minha trajetória no serviço público, ela foi igualzinha a de qualquer servidor. E é por isso que eu quero contar para vocês um pouquinho da minha jornada, para vocês verem que o que mais teve nela foi a diversidade. Então, em 1983, eu morava na cidade de Barra do Garças, em uma casa simples e humilde, com meu marido e filho pequeno. E passávamos por grande dificuldade financeira. Eu me recordo que muitas vezes eu precisei cozinhar usando somente água e sal, porque o dinheiro não dava para comprar o óleo. Carne e verdura, isso era objeto de luxo. Então, cansada daquela vida de privacidade, sem conseguir ver sequer uma luz no fim do túnel e muito preocupada com o futuro do meu filho, eu me lembro que era uma noite do ano de 1983, eu estava ao lado do berço do meu filho pequenininho, olhando ele dormir, e ali eu pensei: Deus, eu sonhei tanto em ser mãe, eu pedi tanto ao Senhor que me desse a bênção de ter um filho, e agora que o meu filho está aqui, eu não estou tendo condições de cuidar bem do presente que o Senhor me deu. Me dê uma luz. Eu preciso honrar o presente que o Senhor me deu. E naquele momento ali, olhando o meu filho dormir, eu tomei a decisão de que eu iria trabalhar para que o meu filho nunca passasse necessidade. E foi com este propósito que eu comecei a procurar emprego. Foi com este propósito que eu me tornei servidora pública, num momento difícil da minha vida que eu não tinha sequer roupa para ir trabalhar. Que no ano de 1983, eu iniciei a minha jornada no serviço público como ajudante de almoxarifado em uma unidade avançada do INCRA, que é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na cidade de Barra do Garças, no estado de Mato Grosso. Só que naquele momento, naquela época, o serviço público não tinha nada de estrutura que a gente tem atualmente. Nós não tínhamos nem máquina elétrica na unidade. As máquinas de datilografia eram todas manuais. Eu me lembro que a primeira calculadora que eu usei era uma caixona grande assim, parecia uma máquina de escrever em miniatura, mas ela tinha uma alavanca assim do lado, que você tinha que puxar entre um somatório e outro. Formulário, computador, essas coisas, nada disso existia. Então, tudo que a unidade precisava para desenvolver suas atividades ficava neste almoxarifado, aonde eu iniciei a minha jornada, trabalhando ali como ajudante de almoxarifado. A minha chefe lá no almoxarifado, ela já tinha mais de 10 anos de serviço público e eu estava começando a minha jornada sem nenhuma experiência. E por isso, ela se achava superior a mim e no direito de fazer comentário pejorativo a respeito da minha pessoa e do meu trabalho. E para completar o currículo da minha chefe, ela ainda tinha o mau hábito de falar da vida alheia. Hábito esse que eu sempre abominei. Então, um certo dia, ela estava lá falando da vida dos outros e euzinha aqui tive a brilhante ideia de repreendê-la por esse mau hábito. Vocês sabem o que aconteceu? Aí foi o meu erro, aí que eu me ferrei. Porque a partir de então, ela passou a me tratar com rispidez, com grosseria, porque quando eu a repreendi, eu feri o ego dela e despertei um ódio mortal contra mim. Uma semana, gente, após esse fatídico episódio, ela me chamou na mesa dela e me disse: você vai fazer o levantamento de tudo que tem dentro do almoxarifado, relacionar item por item e me entregar. Gente, vocês imaginam, se lá dentro desse almoxarifado tinha tudo que a unidade precisava em termos de formulário, tudo, material de expediente, tudo. Lá era lotado. E eu pensei, sinceramente, em retrucar na hora. Mas aí, eu lembrei do meu propósito em ser servidora pública. E recuei. Vocês sabem por quê? Quando eu entrei no serviço público,
o regime era seletista, era CLT. E era num período que se o chefe não fosse com a sua cara, ele mandava você embora. Não existia essa de justa causa, não existia nada disso. Então eu não podia dar motivo para aquela mulher, para ela poder fazer a cabeça do chefe para eu ser demitida, porque eu lembrei do meu propósito, que era trabalhar para assegurar que meu filho não fosse passar necessidade. Então eu tinha que engolir mesmo. Então eu engoli sapo e fui para dentro do almoxarifado. O almoxarifado, gente, ele ficava em uma sala sem janela e sem ar-condicionado. E Barra do Garças, não sei se alguém aqui conhece, o clima lá, ele passa de 40 graus fácil. É uma cidade muito quente. Então, vocês imaginam a sauna que era esse almoxarifado. E aí eu fui para lá. E nesse ambiente insalubre, nessa sauna lá, eu passei 8 horas por dia durante 15 dias para poder dar conta de fazer todo o levantamento que a minha chefe havia determinado. E ao final de 15 dias, eu toda orgulhosa de mim, porque um trabalho que eu achava assim tão complicado de fazer, eu tinha conseguido fazer, então eu estava assim feliz da vida, eu estava radiante, feliz da vida. Aí eu queria que ficasse bem bonito o resultado do meu trabalho. Como não tinha computador para a gente fazer a tabelinha que hoje é facinho, eu peguei papel, lápis, régua, desenhei uma tabelinha. Gente, tudo arrumadinha, coloridinha, coloquei lá os itens, tudo, a quantidade. Fiz tudo bonitinho, coloquei data, tudinho. E fui toda feliz entregar para minha chefe na mesa dela. Quando ela me viu que eu estava indo em direção à mesa dela, ela já se levantou com aquele ar de superioridade dela e me perguntou em voz bem forte, tom bem irritado: o que você quer? Aí eu olhei para ela, falei: eu só quero entregar para você o resultado do levantamento que você me pediu. E naquele momento, eu entreguei para ela a folha de papel com a tabelinha toda bonitinha que eu tinha feito. Vocês adivinham o que ela fez? Vocês sabem o que ela fez? Ela olhou bem na minha cara, pegou e rasgou e jogou em mim os pedaços de papel e disse: eu não preciso dessas informações, eu já tenho todas. Eu mandei você fazer isso porque foi o único jeito que eu achei de ficar livre de você na minha sala. Vocês podem imaginar como é que eu me senti, né? Um lixo, humilhada, espezinhada, irritada, tudo junto. Foi aquela mistura, tudo junto. Mas eu tinha o tal do propósito, eu não podia bater de frente com aquela mulher porque eu não podia ser demitida. Então, gente, eu saí, eu fiquei tão assim, sem atitude, sinceramente, que brigar com ela eu não ia poder, eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu virei as costas e saí caladinha pro banheiro, onde eu fui chorar escondido. Mas eu chorei com tanta vontade que eu queria gritar, porque eu queria esganar aquela mulher, eu queria matar aquela mulher, de ódio que eu tava daquela mulher. Então eu chorei bastante, melhorei, voltei pra sala. Mas no dia seguinte, adivinha o que minha chefe fez? Ela fez um documento pro chefe da unidade, me colocando à disposição do gabinete dele, alegando que eu não tinha perfil para trabalhar com ela. Então, como vocês podem perceber, a minha primeira lotação no serviço público, no INCRA, foi marcada por uma adversidade chamada assédio. Mas, vamos lá, vamos embora ver o que eu fiz. Fui me apresentar para o chefe da unidade, lógico, né? Ela me colocou à disposição, eu tinha que apresentar para ele. Fui me apresentar para o chefe da unidade, só que como naquele momento não tinha um lugar para ele me designar, ele virou para mim e falou assim para mim: olha, como não tem um lugar para eu mandar você agora, eu quero que você procure um lugar para sentar e me dá um tempo até eu ver o que eu vou fazer com você. Falei, tá, né?
que eu fiz? Saí procurando um lugar para sentar. Gente, vocês não imaginam. O único lugar que eu achei para eu sentar foi num banco que ficava no corredor de acesso do primeiro andar. E eu sentei ali com a minha bolsinha no colo, porque não tinha mesa, não tinha nada. Era um banco. Para alguém que fosse esperar atendimento, ficava ali sentado, né? Então eu sentei ali. E sentadinha ali naquele banco, eu permaneci 8 horas por dia durante 2 semanas. Então, como tudo que te acontece é para o seu bem, aquilo ali também foi. Porque foi sentada ali naquele banco que eu refleti sobre o meu propósito em ser uma servidora pública. E eu concluí que eu não poderia permitir que nada e nem ninguém colocasse em risco o meu propósito. E que era minha responsabilidade assumir o controle da minha vida funcional e mudar o rumo da minha história no serviço público. Então eu comecei, gente, a pensar no que fazer. Enquanto eu estava ali sentada naquele banco, humilhada, eu não vi nenhum dos meus colegas com olhar de solidariedade para o que estava acontecendo comigo. Nenhum. Eu vi olhar de indiferença, mas nenhum de solidariedade. Então foi ali sentada, ali, humilhada, que eu comecei a pensar no que eu ia fazer. E aí eu escolhi, gente, que eu seria a servidora mais competente, zelosa e dedicada daquela unidade. E que eu seria respeitada e admirada por todos os meus colegas, não pelos meus belos olhos, mas pela minha competência, pela minha inteligência e pela minha dedicação. Após essas 2 semanas, eu fui lotada no grupamento técnico. Esse grupamento técnico, ele tinha a fama de ser tão desorganizado que todos os processos que caíam ali simplesmente sumia. Ninguém nunca mais achava. Então, o chefe me mandou para lá com atribuição específica: controlar o fluxo de processo. Era a minha atribuição específica. Só que foi ali, no grupamento técnico, onde eu passei 14 anos da minha vida, que eu tive a oportunidade de colocar em prática as escolhas que eu fiz sentada lá naquele banquinho. Eu não me limitei a controlar fluxo de processo. Sem que ninguém mandasse ou me pedisse, eu me oferecia para cobrir colega meu de férias. Eu datilografava o serviço dos agrônomos, dos técnicos agrícolas, dos desenhistas. Eu me voluntariava para participar de comissões que ninguém queria, como comissão de levantamento patrimonial, para ser agente de controle, para participar de comissão de licitação, aquilo que ninguém queria, eu me voluntariava. Até isso eu aprendi, porque eu me oferecia para tudo. Ou seja, eu procurei entender de todas as áreas da unidade, como é que funcionava todo o serviço de todos os setores. E eu ainda aproveitei esse tempo para concluir os meus estudos a nível de 2º grau e nível superior. Então foi ali que eu exerci o meu poder de escolha. E eu escolhi ser uma servidora competente, zelosa e dedicada. Então foi ali que eu consegui implementar tudo isso. Foi fácil para mim chegar ali? Não, não foi fácil. Mas eu tinha um propósito bem definido. Enquanto eu estava me voluntariando ali para cobrir colega de férias, nossa, vocês não sabem o tanto de gente que fazia gozação de mim, que eu era tapa-buraco, me apelidava de tapa-buraco e por aí ia. Só que o que eles não sabiam é que eu tinha um propósito. Eu sabia por que eu estava agindo daquele jeito. Eu queria chegar ali na frente. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês? Que não importa as dificuldades que você vai encontrar na sua jornada no serviço público. O que vai importar mesmo é o que você vai fazer
com essas adversidades. A minha trajetória, o meu início na corregedoria, ele foi motivado por uma adversidade. Porque foi quando um colega meu, enciumado, que ele era muito vaidoso e ele queria ser o bambambam. Bam, bam. Então ele estava muito incomodado com o reconhecimento que o meu trabalho estava recebendo. E ele tentou imputar em mim o ilícito pela prática de desvio de recurso público. Sabem como que ele fez isso? Ele retirou de um processo de prestação de contas de um crédito que eu havia pago todos os documentos que eu tinha anexado, comprovando como é que foi feito o pagamento e aplicação daquele crédito. E vocês sabem como que eu evitei um processo administrativo disciplinar em minha vida? Foi porque eu tinha na minha casa uma via de todos os documentos que eu havia anexado naquele processo. Então eu fui lá, peguei os documentos, anexei novamente e assim eu evitei a instauração do procedimento disciplinar. E eu poderia ter ficado ali parada, né, gente? Lamentando, com raiva do meu colega, mas eu não fiz isso. Ao contrário, eu usei isso que ele fez comigo de alerta, porque eu vi com aquela atitude dele o quanto eu tinha que aprender a proteger o meu cargo. Porque ali eu vi que mesmo o servidor público sendo honesto, correto, ele pode vir a responder um PAD e até ser condenado. E foi por causa disso que eu me inscrevi no curso de capacitação disciplinar, porque eu tinha que aprender a cuidar do meu emprego. E olha como Deus é maravilhoso. Foi justamente atuando na corregedoria, por mais de 10 anos presidindo comissão disciplinar, que eu descobri o meu propósito de vida. Porque o que me faz feliz nessa vida, o que me realiza, é ajudar pessoas. E por isso que eu escolhi ajudar o servidor público, porque é minha categoria. Eu sou servidora pública, eu devo tudo que eu tenho ao serviço público. E é por isso que eu não meço esforço para ajudar o servidor público a manter o seu emprego